para qual caminho você está seguindo? Qual o caminho que os teus pensamentos têm te levado? Qual o caminho que as suas emoções têm levado você? Qual o caminho que você, segundo a sua razão, acredita que está certo? Olha lá, pense, analise, reflita sobre o caminho que você está seguindo. Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para Toda. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Fica com a gente até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Lembrando aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Curte o vídeo, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu comentário. Isso, deixa o seu comentário aí embaixo aí, a respeito da palavra. Amém? Vamos para a palavra agora? O livro é o livro de Provérbios, o capítulo é o 16 e o versículo é o de número 25. Provérbios, capítulo 16 e o versículo é o 25. Olha o que diz a Bíblia. Há um caminho que parece direito aos homens, mas o seu fim são os caminhos de morte. Vou refrisar. Há um caminho que parece direito aos homens, mas o seu fim são os caminhos de morte. Olha que interessante essa palavra. Quem está dizendo isso para nós é o grande sábio Salomão. O livro de Provérbios, escrito aí por Salomão. Ele, um grande escritor, que escreveu alguns salmos, escreveu aí o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Ele deixa aqui alguns conselhos para nós, e nós estamos no conselho para toda a vida. E ele vai falar para a gente a respeito de caminho. Ele diz, há um caminho que para o homem parece ser direito, mas o fim desse caminho são caminhos de morte. Ele está dando aqui um alerta para nós. Aí eu quero chamar a sua atenção para qual caminho você está seguindo. Qual o caminho que os teus pensamentos têm te levado? Qual o caminho que as suas emoções têm levado você? Qual o caminho que você, segundo a sua razão, acredita que está certo? Olha lá, pense, analise, reflita sobre o caminho que você está seguindo. Porque há caminhos que para um homem parece ser direito. Por que parece ser direito? Porque parece que vai trazer satisfação. Por que parece ser direito? Porque parece que vai trazer prazer, vai trazer alegria, vai trazer felicidade, mas o final desse caminho é final de morte. Ou seja, a felicidade, infelizmente, é passageira dentro desse caminho. Mas Cristo tem algo sensacional. A paz que Deus tem pra gente, a alegria que Deus tem pra gente, não é passageira, mas ela dura a vida inteira. Por isso, é preciso observarmos qual caminho que estamos seguindo. E eu quero, durante alguns minutinhos aqui, descrever para você a respeito de alguns caminhos. Eu quero começar no livro de Gênesis. O livro de Gênesis vai mostrar um jovem, um moço, na flor da idade ali, um jovem bonito de aparência, formoso, que agora ele cuida das rendas, cuida da casa, cuida de tudo que é de Potifar, está sobre as mãos dele. Ele agora, ele domina tudo. A única coisa que Potifar não deixou na mão dele era a mulher. Ele disse, olha, apenas na mulher que você não toca, porque é minha mulher, mas o restante você vai comandar tudo. Você está acima de tudo. E o José no Egito está se sobressaindo. Deus está abençoando a vida de José. José está conquistando pouco a pouco, ele está conquistando aquilo que Deus tinha para ele. Porém, nessa trajetória, quando ele está na casa de Potifar, um belo dia sozinho, ó o porém, cuidado quando você está sozinho. Estava José sozinho e a mulher sozinha dentro da casa. E de repente a mulher foi até José.
conversou, jogou um verde, chavecou José. José manteve firme. Ela então pegou a túnica de José, pegou a roupa de José, segurou e disse: vamos, José, vamos satisfazer a sexualidade, vamos satisfazer a nossa vida sexual. E José disse: negativo, negativo. Fugiu deixando as roupas na mão dela. Interessante isso, porque o caminho até aquele momento, para a visão daquela mulher, parecia ser um caminho direito. Na visão daquela mulher, parecia ser correto. Ninguém está vendo, ninguém está observando, estamos sozinhos, ninguém vai ficar sabendo, vai ficar tudo quietinho. José, vamos lá, José. E José diz: não, porque há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final deles são caminhos de morte. Então ele resolve fugir. Deixa eu perguntar para você: muitas vezes, quando você é afrontado, muitas vezes, quando você se coloca diante de uma situação como essa, você tem fugido ou você tem caído? Ou você tem largado tudo para salvar a sua vida, ou você está indo no caminho de morte? Olha que interessante. José fugiu, abandonou, deixou a túnica. A mulher gritou, levantou calúnia, mas José está no caminho da vida. José está no caminho da vida. Por que ele está no caminho da vida? Ele está no caminho da obediência. Quando ele está no caminho da obediência, logo ele se encaixa no caminho da vida. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E José teme a Deus. José observa os mandamentos a respeito de Deus que o seu pai Jacó ensinou. Ele anda no caminho de que Jacó recebeu de Isaac. Ele anda no caminho de que Isaac recebeu de Abraão. Ele está trilhando o caminho da obediência. Então ele larga tudo para ser obediente à voz de Deus, para permanecer no caminho da vida. José, ele não vai à satisfação sexual proibida, não, ele para por ali. Ele diz: vou pôr um ponto aqui, não posso atravessar, eu tenho uma ordem e eu vou para o caminho da obediência. Mas José foi jogado na prisão. Sim, foi jogado na prisão, mas depois da prisão vem o que para ele? Vem o reinado, vem o governador. José, governador do Egito. Imagine se ele não tivesse no caminho da obediência. Quanto tempo sustentaria uma mentira? Quanto tempo sustentaria uma falsidade? Quanto tempo conseguiria esconder isso? Ora, há um ditado por aí que diz que mentira tem perna curta. Ora, além da mentira ter perna curta, a vida é curta para o mentiroso. Então toma cuidado, trilhe o caminho da obediência, trilhe o caminho da vida. Fuja da morte. Quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo um conselho. Além do conselho a respeito de José, eu vejo um conselho aqui no livro de 2 Samuel. O capítulo é o capítulo de número 11, aonde era a época dos reis ir para a guerra. Era a época dos reis ir para a guerra. Davi manda um dos seus comandantes junto com o exército, e Davi não foi. Na hora que era para Davi tirar a espada da bailinha, ele resolveu guardar a espada. Meu irmão, se é tempo de você lutar, não guarde a sua espada, porque quem guarda a espada em momento de luta está entrando pelo caminho da morte. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas no final dele são caminhos de morte. Davi pensou em tirar um tempo de férias, quando na verdade era tempo de guerra. Davi pensou em guardar a espada, quando na verdade ele teria que lutar. Davi achou que alguém lutaria por ele, quando na verdade alguém lutou contra
contra ele. Olha, meu amigo, quem é que se levantou contra Davi enquanto ele está com a espada guardada? Quem é que se levantou contra Davi quando Davi tinha que ir na guerra e ele está tirando férias? Quem é que se levantou? A Bíblia diz que a mente de Davi estava vazia, porque ele estava no seu palácio, lá, vamos dizer assim, no sobrado dele, na sacada do seu palácio, quando ele observa uma mulher tomando banho e ele quer para si, deseja o proibido, não deseja aquilo que é proibido. A mente, muitas vezes vazia, ela começa a desejar aquilo que não é teu. Não veja aquilo que não é teu e não deseje, porque se desejar é perigoso você cair. E quando você entra nesse caminho, você está no caminho da morte. Davi achou que estava tudo bem com Batseba e com ele. Davi achou que ia dar conta, ia acertar tudo. Mas deixa eu falar para você, ninguém esconde da justiça de Deus. Pode se esconder da justiça do homem, pode se esconder da lei da terra, mas ninguém esconde da lei do céu. Os olhos do Senhor procurarão, ou está à procura dos fiéis da terra. E Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Os olhos de Deus alcançou Davi. Viu Davi a situação que ele estava e mandou um profeta falar com ele: Davi, você está no caminho da morte, você é digno de morte, você deve morrer pela situação que você está ou que você cometera. Davi amargamente chora, se arrepende, pede perdão, tenta se consertar. Tenta isso, amigo, enquanto há tempo, tenta se consertar, enquanto há tempo, tenta mudar o seu caminho, muda a sua visão, observe as Santas Escrituras, observe a palavra do Senhor. Que caminho você está trilhando? É bem verdade que Jesus dá um caminho para nós. O livro é de João, capítulo 14, o versículo 6. Quando as pessoas estão perdidas, até os próprios discípulos perguntando: como é que nós vamos chegar até o Pai? Como é que nós vamos para lá? Como é que nós vamos alcançar? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eis aqui um caminho que é caminho de verdade. Eis aqui um caminho que é caminho de vida, e o final desse caminho leva até o Pai Celestial. Qual caminho você está trilhando? Não tire as férias quando é tempo de você ir para a guerra. Não guarda a espada quando você está sendo afrontado, mas se levante para a luta, se levante para a luta, para pelejar, porque a Bíblia diz que aquele que esforça e tem bom ânimo, Deus o ajuda. Você está entendendo? Qual caminho você está trilhando? A Bíblia vai revelar isso para nós. Que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o final desse caminho são caminhos de morte. Olha que interessante, a Bíblia vai falar de um homem por nome Judas, está lá no livro de Mateus, o capítulo é de número 26, do verso 14 ao 16. Judas procura receber por algo que não tem preço. Olha o caminho que Judas está trilhando. Ele procura receber por algo que não tem preço. Ele pergunta: quanto vocês vão me pagar se eu entregar a Jesus de Nazaré a vocês? Os homens pensam, analisam e dizem: eu lhe ofereço 30 moedas de prata. Pesou para ele 30 moedas de prata. Tome, aqui nós pagamos isso a você. Mas Jesus não tinha preço. Deixa eu perguntar para você: por que você quer negociar a sua paz se paz não tem preço? Por que você quer negociar a sua felicidade se felicidade não tem preço? Por que você quer negociar a sua família se a sua família não tem preço? Não há dinheiro que paga a paz, não há dinheiro que paga a felicidade, não há dinheiro que paga a família, não há nada que possa. E aí tem pessoas negociando por prazeres momentâneos, tem pessoas negociando coisas que são inegociáveis
sabe, ou melhor, tem pessoas negociando algo e pessoas e momentos que são inegociáveis. Meu irmão, Judas vai negociar algo que não tem preço. Ele vai negociar Jesus. Por que você tem negociado a sua salvação? Você sabia que o dinheiro que você tem, você sabia que o mundo inteiro, ou o dinheiro que há no mundo, não paga aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e porque você negocia com prazeres terrenos? Não negocie aquilo que não tem preço, não negocie aquilo que é de muito valor, que nada pagaria. Pense nisso, que caminho você está trilhando. Judas trilhou o caminho da negociação por algo que não era inegociável, não tinha como negociar, e ele tentou, mas a Bíblia vai dizer que até as moedas ele tenta devolver e ninguém aceita, e ele acha que tudo está perdido, saiu para se enforcar. A amargura de Judas foi tanta que ele achou que não haveria perdão mais para ele, e ele resolve dar um cabo da sua vida. Quem sabe eu estou falando com pessoas que negociou algo que não era para ser negociado, algo que não tinha preço, algo que os valores terrenos não pagam e não vão pagar. Aí você está amargamente arrependido, está amargurado, está pelos campos chorando e pensando em desistir da sua própria vida. Deixa eu trazer uma palavra para você. Jesus de Nazaré, Ele é capaz de perdoar, te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele abre um caminho que ninguém tem aberto ainda para você. Mas não negocie. Quando você alcançar, não negocie aquilo que é inegociável. Oh, que caminho você está trilhando. A Bíblia vai dizer para nós que Pedro está no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao 75. Pedro, ele resolve fingir aquilo que não é. Pedro resolve esconder quando na verdade tem que aparecer. Pedro resolve mentir quando na verdade tem que falar a verdade. Alguém olhou e disse: esse camarada é um deles por causa do seu linguajar. E alguém aparece e disse: parece que esse homem estava com ele. E Pedro nega Jesus por 3 vezes, quando na verdade ele teria que assumir quem ele era de verdade. Quem sabe eu estou falando com pessoas que têm se escondido, quando na verdade tem que aparecer quem você é de verdade. Tem escondido uma verdade, quando na verdade você tem que se impor. Meu amigo, não se esconda. Se você é servo de Deus, assuma isso na igreja. Se você é servo de Deus, assuma isso na casa. Se você é servo de Deus, assuma isso no emprego. Se você é servo de Deus, assuma isso na faculdade. Ah, mas vai me custar algo, vai me custar um emprego, vai me custar isso, aquilo, outro. Não importa, fale a verdade, quem você é de verdade. Quem sabe eu estou falando com pessoas que pecou e está dizendo: eu sou pecadora. Assuma o seu erro, relate para Deus, porque a Bíblia vai dizer: aquele que confessa o seu pecado, esse alcança a misericórdia. Mas por gentileza, fuja da morte, porque o salário do pecado é a morte. Isso está na Bíblia. O salário do pecado é a morte, e você tem que fugir dela. Ei, ela está por aí. Você sabe o que é morte? A palavra original trazendo para nós a respeito da morte é separação. E ela tem separado muita gente de Deus, tem separado muitas pessoas do céu, tem separado muitas pessoas do Espírito Santo, da divindade. Mas ei, há uma porta aberta para você. Quem abriu essa porta foi Cristo. João, lá nas epístolas de João, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, existe um advogado que é fiel e justo para perdoar todos os teus pecados. Mas por gentileza, fuja da morte. Você está entendendo essa palavra? É preciso, no século 21, o tempo em que nós estamos vivendo, é preciso fugir
da morte. Observe os seus caminhos. Observe os seus caminhos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que tenha vida e vida com abundância. Amém? Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, reflita qual caminho você tem trilhado. E se não está no caminho legal, ainda dá tempo de você mudar. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Eu quero te engrandecer e te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende de geração a geração. Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor possa guardar este homem e esta mulher. Deus, eu peço a pessoa que está dizendo: eu estou num caminho, o caminho não é legal. Na verdade, o caminho que eu estou trilhando, o final dele é de morte. Mas eu estou a fim de mudar. Muda, Senhor. Ajuda ele, ajuda ela a mudar. A ter uma nova visão, a ter uma nova direção. Pai das luzes, ajuda, Senhor, essas pessoas. Em o nome de Jesus eu oro. E assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você. Eu te aguardo próxima segunda-feira, às 8h45 da manhã. Não perca. Uma palavra de vida e esperança. Deus te abençoe.